Então vamos? Podemos? Podemos? Produção, solta a vinheta pra gente começar aí. Bom, galera, vamos lá. Hoje a gente vai falar com duas pessoas bem legais, psicólogos. Vamos falar sobre a importância da psicologia no retorno à atividade, como a gente lidar com as frustrações, com as lesões. Então vamos lá, Pedro, Emily, se apresentem, por favor. Emily. Bom, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Eu sou Emily Gonçalves, psicóloga do esporte, atuo no futebol já há 18 anos, também atuo na área clínica, organizacional, e vamos falar um pouquinho sobre essa importância da nossa área, né, no impacto em relação às lesões hoje. Né? E aí, Pedrão? E aí, prazer, todo mundo. Uma honra estar aqui falando com vocês, principalmente ao lado da minha querida Emily, que também é uma supervisora para mim, aprendo muito com ela. Eu sou o Pedro Reis, sou psicólogo também do esporte, da clínica. Trabalho nos esportes olímpicos do Fluminense, a gente pega lá diversas modalidades e também trabalho atendendo pessoas normais, né? Não só atletas. Uhum. Tem como especialidade a terapia cognitiva comportamental e é isso, a gente acaba que pega de tudo, né? Faz essa parte também, não só de atendimento Clínica, né? Clínicos, mas a gente pega no geral, futebol, diversas modalidades olímpicas e é sempre um aprendizado pra gente, né? É legal também agradecer ao Fluminense por terem liberado vocês. Fluminense e Boa Vista, que você também está no Boa Vista agora, não é isso? Eu pego o futebol do Boa Vista, né? Profissional. A gente pegou um tempinho agora o Carioca, o Copa do Brasil, infelizmente já acabou, mas tá seguindo lá um trabalho, mas geralmente o foco é totalmente o Fluminense, né? A gente tentou marcar antes, mas não conseguiu por conta de agenda, né? A agenda de vocês também não é fácil. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu amo a psicologia. Eu acho que minha segunda profissão, se eu não fosse físio, seria a nutrição e a terceira psicologia. Mas eu tenho medo de falar com vocês. Toda hora eu acho que eu vou ser julgado. Não, que isso. É justamente sobre isso. Nosso olhar é justamente sem julgamento. Sem julgamento. É justamente só dar aquela chapa para puxada poder depois. fazer. Óbvio que a gente tem algumas abordagens, até para fazer todos os clientes ou pacientes, dependendo da abordagem. Eu vou perguntar sobre essas estratégias aí. Isso para poder justamente fazer o paciente sentir, porque nosso papel é não fazer juízo de valor. Né? Por isso que é a importância de fazer um trabalho com um profissional formado em psicologia. Quando a gente fala de terapia com um psicólogo, porque tem que ter muito cuidado quando você começa a atender algum caso e a pessoa está justamente buscando o quê? Acolhimento. E quando você já faz ao contrário, então precisamos entender que ele é um ser humano que teve uma maneira de ser cuidado, de ser criado, educado. E a gente precisa entender que quando busca ajuda, já é tão difícil, né, falar da terapia, das pessoas buscarem o processo terapêutico, que não podemos, temos que tomar muito cuidado, porque senão a gente vai perdendo também ali vidas, né? A gente está com uma vida na nossa mão. Então, eu entendo isso. Os meus pacientes, eu como fisioterapeuta, os meus pacientes têm aquele receio, aquela trava de procurar. Se eu falo para o meu paciente que está reclamando de dor, que não está conseguindo evoluir, você tem que procurar um psicólogo, eu nem sei como abordar isso com eles, cara. Isso é um assunto que a gente pode falar aqui durante horas, né? Mas eu entendo essa percepção das pessoas de ver um psicólogo e achar que você está julgando o tempo inteiro, só que na verdade a gente é psicólogo, só que a gente não está sempre atuando como psicólogo, né? Sim. Por exemplo, eu estou ali com a minha namorada ou com a minha família, uma resenha de amigos, eu sou o Pedro, que não necessariamente sou psicólogo, né? Mas já aconteceu, as pessoas falam, pô, você é psicólogo? Pô, o que você acha que eu tenho? Pô, eu tenho isso. Na roda de amigos, pô, tu é fisioterapeuta? Caramba, eu tô com uma dorzinha aqui. Você faz massagem? Eu acho que é importante também falar, Rafael, que o nosso trabalho também é um trabalho sobre potência. Não é sobre doença somente. Sim. Tá? Então, assim, a questão da saúde mental, a OMS até fala sobre isso, né? Não é sobre ausência de doença. E é importante também trazer um pouco da história da psicologia, né? Eu sou especialista em psicologia positiva, que é conhecida também como ciência da felicidade. Antes da Segunda Guerra Mundial, a psicologia desenvolvia talentos. Sim. E aí, por conta da Segunda Guerra, o foco ficou no adoecimento por conta de
todo prejuízo Todos os emocional. traumas emocionais. Né? E aí o foco ficou nisso, né? Dos anos 90 para cá, vários pesquisadores, aí temos pesquisadores vivos, né? Uhum. O próprio pai da psicologia positiva, o Martin Seligman, foi foi pesquisando novas abordagens dentro da área, né? Nova abordagem, maneiras para trazer de novo aquele foco antes da Segunda Guerra, até porque sempre existiu o foco no bem-estar. O próprio Maslow, né? A pirâmide de Maslow fala das nossas necessidades. Então, uma coisa que, para a gente, para ficar muito claro, nós precisamos entender que não é só sobre cuidar daquilo que está com problema ou com defeito, mas aquilo que também faz a nossa vida ter sentido. Perfeito. Então, quando a gente começa a entender que temos situações adversas. Então, hoje mesmo, o conceito da felicidade. As pessoas acham que falar de felicidade é falar de coisas boas o tempo todo. E não é sobre isso. A própria psicologia positiva não é uma abordagem, mas é um movimento científico onde, inclusive, você, como fisioterapeuta, pode se especializar. Para quê? Para que você trabalhe as qualidades humanas dos seus pacientes. Então, se você está com um paciente onde ele não tem esperança, né? Não é que ele não tem, ele tem, mas está muito baixa, é uma força de caráter, por exemplo, como é que você consegue melhorar o quadro dele se esse emocional dele não ajuda? Exatamente. Entendeu? Então, assim, é importante a gente falar, e eu venho falando isso já há muitos anos. O trabalho da psicologia também é um trabalho de potencialização. E principalmente potencializar nossas qualidades, né? Porque as pessoas têm essa percepção, né? Pô, vou no psicólogo quando as coisas estão ruins, né? Mas não necessariamente, né? Porque a gente fala que tem 3 pilares, por exemplo, no esporte, né? Puxando para esse lado. A parte técnica, né? Você vê um atleta de alta performance, ele tem que trabalhar a parte técnica, né? Muito. Inclusive a físio. A preparação física, a parte também técnica, né? Que se for um jogador de futebol, pode ser no campo, pode ser em quadra, na piscina, para um atleta de natação, polo aquático, nado artístico, na piscina. Então, assim, e aonde que entra o trabalho mental? Né? Então, é importante ter esse trabalho mental também, que é um tripé esportivo. Se um tiver ruim, vai cair. Se os 3 estiverem bons, ele estiver treinando isso, trabalhando isso, a tendência é alta performance. Eu acho que não é nem questão de... A gente acha que é sempre procurar problema, né? Tô com problema, eu vou lá no psicólogo, mas interessante, a primeira vez que eu tive um contato mais íntimo, assim, demorei mais um tempo com o psicólogo, foi quando eu fui fazer um trabalho para melhorar a performance. Foi fazer um trabalho para melhorar minha performance individual, positividade, autoconhecimento, né? mais confiança. Eu tinha problema com confiança. Sim. Na verdade, eu vou adoçar um café para mim ou para você. Eu chegava para ele e perguntava, o café tá bom? Eu tinha esse problema de... Eu precisava que me validassem o tempo todo. Só que eu já era um profissional formado, atendendo sozinho num consultório meu em Botafogo. Para quem que eu ia pedir? Quem eu pedi para validar o meu trabalho, sendo que eu era o único fisioterapeuta ali? Isso é super comum, né? Porque a gente é psicólogo, mas a gente também passa pelas mesmas questões que pessoas normais precisam. Então, por exemplo, eu também faço a minha terapia, eu também tenho as minhas questões. Terapeuta também tem psicólogo. Também tem terapia. Exato, que é isso que a gente entrou no olhar de julgamento, né? A gente não pode ter um olhar de julgamento, principalmente no atendimento. Então, a gente tem que trabalhar as nossas questões para isso não refletir nos nossos pacientes, nos nossos atendimentos, entende? Entendi. Então, assim, é normal, sabe? Fazer terapia é super normal e tem que desmistificar isso. Cara, eu acho que todo mundo deveria. Todo mundo deveria passar por um período. Deveria ser o direito de todos, né? Você vê os atletas, assim, atletas olímpicos, todos falam sobre saúde mental. Você vê o Michael Phelps, ele se aposentou e ele tá aí falando sobre saúde mental. Simone Biles fala sobre saúde mental. Você vê o caso do Richards também falando sobre saúde mental. Então, assim, às vezes você tá com um atleta do, sei lá, no sub-15. Aí você vê que às vezes tem alguém ali na comissão que fala, pô, vai no psicólogo, esse cara tá depressivo, faz essas brincadeiras, né? E a gente sabe que é brincadeira, mas no fundo a gente fica, cara... Um pontinho de verdade. Pô, você vê os caras lá na nata da alta performance fazendo, então quem é a gente para julgar, né? Sim, acaba tendo um impacto, né? Acho que aquela coisa de querer fazer, se mostrar. Eu tô aqui para me mostrar, eu preciso ficar bem, mas como é que ele controla aquela ansiedade? Essas coisas todas começam a complicar, né? Então,
falando especificamente sobre a fisioterapia, como é que é... Existe muito essa coisa do impacto da lesão. Eu me lesionei, eu caí de moto, eu me machuquei. O impacto psicológico para o retorno da atividade, para o cara voltar ao normal, na verdade. Como é que vocês lidam com esse... Não sei se é um bloqueio, não sei como é que eu posso falar Depende do atleta. Depende de como ele foi educado emocionalmente também. Depende de como a organização esportiva, clube, enfim, escolinha... A cultura do ambiente. A cultura desse ambiente. Mas o que vocês mais costumam perceber? Assim, eu falo de atleta, mas também de uma pessoa normal. Um cara que caiu de moto, por exemplo. O que vocês observam quando eles chegam para vocês? Ele entra num ciclo, e tem os estágios para lidar com a lesão, né? Na parte clínica, não é tão parecida, mas tem alguns percursos, alguns indicadores. Primeiro é negar. Né? A lesão para o atleta é um trauma, mas não necessariamente vai traumatizar. Perfeito. Tá? Não são todos que sentem, porque vai depender se esse atleta ele tem mais um estilo de explicar os acontecimentos da vida dele como otimista ou pessimista. Então, isso já vai influenciar. Isso já influencia. O ambiente que ele está inserido, se é um ambiente que vai formar ou deformá-lo, tá? E também tem as questões desse ciclo natural, da personalidade do atleta. Então, os estágios da lesão, tem o estágio primeiro, geralmente é uma negação, não é nada demais. Não necessariamente eles vão passar por todos os estágios. Então, ele nega, ele deprime, ele negocia para renegociar, para aceitar o tratamento. Então, a personalidade dele também é muito importante com relação a isso. É um indicador importantíssimo. Mas é aquilo, né? A psicologia não é uma ciência exata, né? Então, para cada um vai ser diferente. Por exemplo, tem atleta que eu já vi que ele já teve lesão há muito tempo e aí... Depois de um tempo jogando normal, ele teve uma pequena lesão, assim, que o médico chegou, olha, ele vai ficar no máximo 2 semanas fazendo fisioterapia para voltar, né? Fora o trabalho no campo, que antes de 2 semanas já volta pro campo. A transição. E aí ele falou, cara, você precisa dar uma atenção para ele, porque, assim, ele tá muito desesperado, ele tá achando que não vai mais jogar futebol, né? Porque, principalmente no futebol, dependendo da idade... Já rola aquilo, né? Você fica, será que acho que vai ficar velho, né? Acho que vai ficar velho pro futebol. E aí, quando eu vou voltar, vai ter outro cara no meu lugar. Às vezes, o técnico não é o mesmo. E aí, então, você fica criando já esses problemas. Você começa a abrir as portinhas na cabeça. Será que vai dar certo? Será que isso vai ser muito sério? E aí, a gente tem que adotar algumas estratégias, né? Tipo, por exemplo, você vai ali na academia, chega perto dele, começa a puxar o assunto, até que ele vai soltar. Não, isso é legal que você está falando. Isso está falando de vocês dois perceberem. E como eu, fisioterapeuta, como um treinador, como o pai de um atleta em formação, consegue identificar isso? Se ele está com aquele medo, se ele está com essa... A primeira coisa é a escuta ativa, né? Se você estiver escutando, ali é um local onde ele está aberto, né? Ele vai falar tudo, principalmente no departamento médico. Às vezes vocês têm mais acesso à informação do que um psicólogo. Porque às vezes ali é um momento... Não falam com medo comigo. Eles acabam se abrindo... Tá relaxando, né? Então ele vai ali e vai desabafar tudo para você. Isso também tem a ver com a sua personalidade. Eles não abrem para qualquer profissional. Legal. Por conta do vínculo. Perfeito. E por isso que cada vez mais a gente fala da importância de desenvolver facilitadores do bem-estar. Isso é algo que a gente... Porque... É uma palavra legal, né? Eu me interessei nesse curso. Então, quando a gente fala do ambiente que tem psicólogos, geralmente a carga do cuidado por esse ambiente emocional sempre cai para a gente, né, Pedro? Sim. Mas isso é responsabilidade de todos. Há 18 anos atrás, quando eu comecei, cada um fazia o seu, sabe? Aquela coisa assim, Na fisioterapia também era assim. Cada um faz o seu. Esse cuidado integral, não só do atleta, mas também de todos os profissionais. Então, assim, a gente precisa entender qual é o ambiente, qual é a cultura que a gente está, se a gente pode fazer esse acolhimento, ou se é uma cultura que a gente meio que tem que virar um personagem. E quais são os grandes indicadores da minha preocupação enquanto psicóloga? Eu e Pedro, a gente conversa também muito sobre isso. Infelizmente, a gente não tem um público preparado para lidar com o desenvolvimento humano, porque o ser humano ele já é um ser de julgamento. Dentro do esporte, tem ali os rótulos, né? E tem o vocabulário. No futebol é o migué.
E mesmo que o atleta esteja querendo dar o tal migué, já é uma narrativa. Então, qual é o grande olhar que a gente precisa fomentar dentro da organização? Você é tão responsável quanto o psicólogo pelo ambiente emocional. Sim. E aí também entra numa esfera, o Rafael, que nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que elas podem estar habilitadas para esse acolhimento. Porque não é todo atleta que vai querer falar com o psicólogo. Já aconteceu comigo alguns casos bem interessantes com relação a isso. Assim, eu não sabia, eu percebi, esse foi o primeiro caso que eu percebi, que foi nítido para mim. A pessoa vivia reclamando de dor num ponto específico. E aí, um belo dia, a gente conversando, tava eu atendendo ela, conversando com uma outra paciente que virou amiga, e aí eu não conseguia botar a mão no ombro dela, que ela sentia muita dor. Eu botava a mão no ombro, ela já fazia aquela careta, se esquivava. E aí, nesse dia, ela conversando, eu tava mexendo no cotovelo dela e fui subindo. Daqui a pouco, eu botei a mão no ombro dela, e um colega meu de trabalho me olhou e fez assim. Aí eu começou a apontar, aí eu olhei, eu tava com a mão no ombro dela. E ela nem aí, batendo papo, conversando. Eu, continuei. Aqui eu aproveitei, né? Meti a mão, balancei, fiz tudo que eu podia fazer. Aí desci de novo, botei a mão no cotovelo e aí? Vou botar a mão no seu ombro agora. Vê se tá doendo. Quando eu toquei de novo, ela gritou de dor. Esse foi um caso muito específico. Mas existe algum outro indício que eu possa perceber que se tá dando esse migué, tá... Não sei se o sofrimento, se o medo, o sofrimento psicológico dele está afetando, está exacerbando essa dor dele? É necessário investigar. É sempre importante entender a história de vida. Alguns casos que a fisioterapia acompanha, digo fora, né? No seu caso, um paciente não esportivo. Mas no caso do esporte, a gente precisa estar inserido desde o início do processo. Tá? Agora, tem uma coisa muito importante. A gente não quer sentir o desconforto e assumir aquilo. Então, aquela descarga emocional que a gente precisa ter quando está lidando com uma dor ou com uma situação que a gente não quer enfrentar, ou é tremedeira, ou é crise de choro, enfim, cada um vai... É importante a pessoa ter essa descarga, porque senão aí sim gera o trauma. A pessoa fala que é uma descarga de adrenalina, não é isso? A própria neurociência vai explicar isso. E a pessoa se sentir acolhida, né, ter alguém ali como rede de apoio. Então, assim, quando a gente fala de um processo de lesão, né, não só particular ou esportiva, enfim, a gente precisa ter uma rede de apoio. Sim. E qualquer narrativa, Rafael, é importante a gente prestar atenção. A narrativa vem através de comportamento verbal, né, comunicação verbal, não verbal, também. A linguagem corporal. Que tipo de ações que essa pessoa e compromissos que ela faz, que tipo de filme ela assiste, se é uma pessoa que foi habituada a reclamar, se foi uma pessoa criada numa família com fonte de estresse. Então, se é uma pessoa que se permite ser cuidada. Então, assim, tem muitos indicadores aí que a gente não dá para afirmar, mas, assim, conhecer aquela pessoa, tanto naquilo que ela é vulnerável e aquilo que ela é potente, para dar justamente ferramentas, né, para o profissional que está cuidando, como, né, o fisioterapeuta. Agora, o mais importante, antes de tudo, é entender quem é esse profissional. Se ele é o profissional que rotula, o fisioterapeuta, o médico, quem está inserido no processo. Sim. Porque, assim, o Pedro já deve ter visto algumas cenas que não são cenas que a gente fala assim... Vejam bem, não é julgar nenhum colega, que a gente também não sabe o que ele passou, quais são os riscos psicossociais dele dentro dessa organização. E todos nós estamos aqui para aprender também, né? Exato. Todo mundo está aprendendo. Então... Obviamente, a gente também, como psicólogo, já ficou em silêncio para não ser punido, porque quando a gente vive numa cultura, né, onde até o psicólogo também tem... Porque nós temos os nossos riscos psicossociais. Já temos ali o rótulo, que a gente só está ali batendo papo na hora do treinamento, só que a gente está fazendo observação sistemática. Sim, ele falou linguagem corporal, né? Isso. O corpo dá muitos sinais. Tem várias pesquisas falando dessa... E tem um livro também muito maneiro, que é O Corpo Fala. Isso. Sim, eu já vi. Tem uma pesquisadora também... É ótimo esse livro. Tem uma pesquisadora que fala da body language, né? De você
fazer alguns gestos para você se potencializar. E por que essa grande preocupação, Rafael, em relação à formação dos profissionais? Porque é ele também que vai ser o grande apoio ou não desse atleta continuar se sentindo seguro para ser vulnerável. Então, assim, são rótulos, são apelidos. Então, a gente não recebe, nunca recebeu, pelo menos a nossa geração, não recebeu educação emocional. É verdade. Então, os homens, geralmente, aprendem na infância, por exemplo, a emoção do medo como covardia. E a mulher, a emoção da raiva como uma deselegância ou um desequilíbrio. Então, até hoje, assim, eu trabalho num ambiente mais masculino. Então, assim, eu nunca ouvi, mas eu já vi olhares de reprovação. Ih, está desequilibrada, perdeu o controle. Porque se eu me posicionar de uma forma mais assertiva, mas também de uma forma firme, apesar da doçura da fala, né, que eu sou fofa, né, falar, Muito. mas eu também, né, eu tenho os meus recursos. E é aquilo da linguagem corporal, né, que o corpo realmente fala, Exato. né? Você percebe quando a pessoa está com raiva. Exato. Você vê que a pessoa está com o rosto mais vermelho, a própria sobrancelha já muda um pouco, né? Mas vocês estão sendo muito bonzinhos. As mãos mais rígidas. Não, mas assim, tocando nesse assunto que você falou sobre o que vocês podem fazer para identificar, né? Sim. Eu acho que a primeira coisa é a escuta, você ter uma escuta ativa, e se você tiver a confiança, a intimidade, eles vão chegar até você. E aí, geralmente, o ideal é partir do fisioterapeuta vir no psicólogo, né? Quando identifica uma demanda psicológica, porque realmente é um momento ali que ele está quase num cemitério de emoções, né? Ele está jogando tudo para fora ali, está chateado, ele não sabe o que vai acontecer. De incerteza, né? Já tive casos maravilhosos de paciente chegar no consultório morrendo de dor, fazer um monte de teste e não ter nada. Eu botei a pessoa numa manta térmica só para ela relaxar, porque eu não sabia o que fazer mais com ela. Fiz todos os testes ortopédicos e deu tudo negativo. Precisando de acolhimento. Ela simplesmente começou a falar que teve problema com a filha, com o namorado da filha, não sei o que lá. Atenção, né? Levantou, zero bala. Ele acabou de falar. Ela precisava desabafar. Ela precisava só de Eu alguém fiz pra esse escutar. papel. Mas isso que você contou do ombro, eu acho interessante, porque assim, muita dor muscular, muita lesão, ela se dá por quê? Porque teu corpo está tenso. Tá tenso, travando, Exatamente isso, é o que a Emily fala. A ansiedade, as pessoas acham, pô, ansiedade é ruim pra caramba, mas não, tem ansiedade que é boa também. Te prepara, né? Exato, às vezes ele tá querendo te dizer alguma coisa que você não tá dando atenção. Teu corpo fica alerta. Exato, e às vezes a pessoa não dá atenção àquilo e vai ficando cada vez com a musculatura mais rígida. E a musculatura mais rígida tende a dar o quê? Uma lesão, um incômodo. Então, às vezes, ela tá ali... a ansiedade é pior, né? Você precisa saber que a ansiedade está instalada. A gente tava falando, vocês falaram aí de um jeitinho bem fofo, mas tem muita gente que é antiética mesmo. A verdade é essa. É paciente que chega no médico, o médico fala, você nunca mais vai andar, você não vai mais fazer isso. O próprio fisioterapeuta, tem uma galera que fala mal do serviço do outro colega. Não, faz acupuntura que não funciona, não faz aquilo ali que não serve para nada. E aí o paciente chega para mim, eu quero usar uma técnica dessa e eu não consigo, porque ele já ouviu de uma outra ele já pessoa. Tem um preconceito, né? Mas isso acontece com a gente também, né? Não que a gente tenha algo contra, né? Mas existe também muita entrada dos coaches, né, no futebol. A Emily tá na moda, até mais sobre isso porque ela trabalha também com coach, né? O coach não tem nenhum problema, né? Pelo contrário. Exato. Tem maravilhosos coaches. Exatamente. Sim, mas só aí que você a formação, né? Com coaching que é um problema, né? Porque às vezes tem questões que não vai entrar somente no coach, né? Tem questões que às vezes precisa de um psicólogo. Eu acho que assim, o coach entrou numa moda, entrou um modismo de ser coach, de frequentar um coach. Eu preciso de um coach. Agora, quem é o seu coach? O cara, de repente, é só um cara que se deu bem fazendo um exercício. Então, agora você é coach de exercício. Não tem formação nenhuma para isso. E aí, às vezes, as pessoas chegam com problemas de verdade, uma pessoa que não é preparada. O coach vai cobrar muito menos do que um psicólogo que é coach. Não, às vezes não, né? Depende. Não, então, mas assim, teoricamente falando, ele não tem... É aquele cara que um falou, o outro falou. As pessoas não estão procurando aquele medo de, não vou no psicólogo, mas o coaching falou aquilo pra mim que é bom. Isso aí. É porque o coach, às vezes, tá entrando numa seara de ditadura dos deveria, né? E é muito baseado em autoajuda, no sentido assim, mas eu sou assim, tá? Você é assim, você consegue.
Então, é um perigo essa coisa de você ter que acordar às 5 da manhã, tomar um banho gelado, faz o seu devocional. E a pessoa que precisa pegar uma condução lotada para chegar. Então, assim, parece que é... E aí eu falo da coisa atual. Parece que o coach está sendo assim para culpar que a sua vida é uma droga, porque você não se esforça. Não ajuda. Quem trabalha com coach de uma maneira séria, vai entender quais são as necessidades desse cliente e como ele pode ajudar dentro daquilo que ele tem. É sobre isso que eu estou falando. Eu também tenho formação em coach e, assim, quando eu fiz a formação, eu fiquei muito assustada, porque assim, tinha gente que... de todas as áreas, tinha veterinário, tinha dona de casa, tinha de tudo. Assim, eu vou mudar o mundo. Oi? É por aí. A gente não consegue mudar coisas nossas, né? E assim, o ponto de que mais me preocupa é a questão emocional. Sim. Porque já tem a dificuldade de entender o papel das emoções, tá? E as emoções, elas são informações. Sim. Quando você não sabe o que aquela emoção está te dizendo, você vai confundir com outras emoções, porque o autoconhecimento ele vai te proporcionar isso, o que te deixa vulnerável, o que te deixa potente. E a ansiedade que o Pedro falou, essa questão de você sentir uma ansiedade além daquilo que você dá conta, trava a parte muscular e o risco de lesão é muito alto. Quando você não... Porque, assim, corpo e mente, que no passado se separavam... Eu tenho um instrutor de mindfulness, né? Meu professor, que ele fala, né? A gente é mula sem cabeça. Eu gosto desse, adoro quando ele fala isso. Mas é muito sobre isso, porque mente e corpo não se separam. Você falou de crise de ansiedade. A Simone teve isso, né? Ela comentou sobre isso também bastante. E o Diego Hipólito agora está até no BBB, falou pra caramba sobre essa questão de crise de ansiedade que travou por completo. Não só o corpo, mas ele não conseguia fazer nada, né? Perdeu a coragem para atuar. E isso também é complicado. Ansiedade eu brinco que é uma visitante de domingo, assim, que bate na tua casa para filar o almoço, que você não está esperando e você é obrigado a receber. E aí, assim, você tem que receber com educação. Gente, pode visitar a minha casa, vai ter comida, tá? Eu adoro essas visitas. Mas a ansiedade é vista, muitas vezes, assim. E você não quer receber. Mas a ansiedade, ela é aliada. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, a minha está aqui do lado. Ih, tu vai meter um agente fomo, tu vai gaguejar, tu vai falar as 50 anéis, né, Pedro? Psicólogo deve falar né no final. E eu brinco com isso, mas é sério, né? A minha ansiedade está aqui. Antes de começar, eu falei assim, já estou com um friozinho na barriga, já estou ansiosa. Porque, assim, é também um indicador de responsabilidade. Sim. E o atleta que não identifica isso ou negligencia porque ele é ensinado a não... A ser forte. Não é nem ser forte, a não permitir não demonstrar sentir, isso. Né? Ou seja, ele vai cometer uma negligência em campo, então ele não vai prestar atenção no que ele está fazendo, né, Pedro? E o atleta, ele não é um robô, né? Por mais que a gente, às vezes, é tratado como se fosse um robô, ele não é um robô, é um ser humano. A gente com exceção do Cristiano Ronaldo. Também é um ser humano, né? E, assim, robozinho. E ele deve passar por questões que a gente não passa, né? Por exemplo, a exposição que um jogador de futebol tem aqui já no Brasil já é extrema, né? O cara perde, ele não pode nem sair de casa, não pode ir no mercado, não pode ir no shopping. Imagina um Cristiano Ronaldo também, a exposição que ele tem, o filho dele. Então, eles, muito mais do que nós, precisam de um trabalho mental. E ele tem. E ele com certeza tem. Ele é um cara, assim, que eu sou muito fã. Meu pai, ele é da Ilha da Madeira, nascido lá, português. E aí, assim, e o Cristiano Ronaldo veio de lá também. Então, eu sempre vejo ele, assim, como um ponto fora da curva. Uma pessoa, um atleta, assim, fora da curva mesmo. Mas essa questão da exposição é muito séria, né? E isso é o que a Emily falou. As nossas emoções, elas trazem significado. Se a gente não der atenção às nossas emoções, o que você acha que vai acontecer? Vai atrapalhar tudo. Assim, uma hora pifa, né? Se a gente só fica, por exemplo, trabalho, casa. A gente não tem uma atividade de lazer, a gente não dá atenção para os nossos pensamentos, para as nossas emoções. Que nem a gente. Se eu não der atenção para as minhas questões, uma hora eu vou surtar também, né? E o atleta é a mesma coisa. E ainda tem, para ele ainda tem a questão de pressão. Autocobrança. Autocobrança e a cobrança também de clube, de pai, de mãe. O pior é a autocobrança. Porque, assim, eu sempre costumo falar isso, que a gente não tem um controle do que está acontecendo fora. Por exemplo, você vai chover daqui a 30 minutos, você vai fazer sol,
se amanhã eu vou estar doente, né? A gente tem um controle do agora. Então, quando a gente coloca a nossa atenção, por exemplo, para o futuro, o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um ano, se eu vou estar jogando, o que vai estar acontecendo comigo, Sim. ou o que aconteceu há 1 hora atrás, o que eu falei há 5 minutos, não tem como a gente voltar mais atrás, né? O pênalti que eu perdi, né? Então, a atenção tem que estar onde? No momento presente. Por exemplo, Perde a lucidez, né? eu Se tô você aqui, focar agora, eu tô sentindo a minha respiração, tô com os pés no chão, isso eu tenho um controle. O que aconteceu antes e depois, eu não tenho. E se eu colocar minha atenção nisso, vai gerar em mim o quê? Uma ansiedade negativa, né? E aí é o que acontece muitas vezes na crise de ansiedade, né? O seu pensamento tá onde? Tá numa coisa passada, numa coisa que pode acontecer. Você já tá querendo prever uma coisa que você nem sabe que vai acontecer, sabe? E aí o atleta, o que acontece? A questão da autocobrança, ao mesmo tempo que ela te ajuda, né? Se você estabelecer metas tangíveis, ótimo. Mas se você estabelecer uma meta praticamente impossível, a chance de você se frustrar é muito maior. Então, o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado, você vai ficar se cobrando por uma coisa que talvez não faça sentido. E a tua performance vai cair. Só que, assim, a cobrança externa, a gente não tem controle. O que as pessoas vão pensar de você, o que o torcedor vai falar, né? Na arquibancada ela tá falando, você não tem controle disso. Se vai chover, se vai fazer sol, se você vai jogar, se você não vai jogar. O que você tem controle é do agora, o que você pode fazer. Você puxou dois temas aí que eu queria falar com vocês. Você está falando da gente, eu perceber e como passar para vocês. Dentro de um clube onde tem uma equipe, é mais fácil até da gente conseguir essa interação. Normalmente, a maioria dos fisioterapeutas trabalham em consultórios. A gente não tem um acesso ao psicólogo, não tem um acesso a um médico, muitas das vezes. A gente liga, procura ver, mas ao mesmo tempo que eu estou atendendo, o médico também está atendendo, e no final do dia eu estou cansado e quero ir para casa e esqueço de ligar para falar daquele paciente lá de manhã. Essa comunicação entre vocês é fácil? Existe uma reunião, tipo, final do mês ou uma vez por semana? Vocês fazem uma reunião com os outros profissionais de saúde? na verdade, a gente procura diariamente entender como está o modo de funcionamento. No nosso trabalho, até uma determinada categoria da base, assim, da base ao profissional, eles respondem uma escala de bem-estar. Então, vai entender parâmetros para nutrição, para fisiologia, para fisioterapia, para preparação física, para psicologia. Então, no meu caso, é humor, estresse e eu gosto de ver sono. Dor também, porque às vezes a dor está muito ligada à questão da ansiedade, do próprio estresse. Mas quando a gente já se conhece um pouco da história do atleta, então, por exemplo, o atleta que está com sono ruim, eu posso ver que ele acabou de ser pai ou mãe, né? Dependendo da situação. Assim, a atleta do feminino que voltou de licença maternidade, né? É uma preocupação, né? O sono faz você perder a concentração, perder o foco, perde tudo, né? O sono, assim, não dá para discutir. O sono é mega importante. Quando bate. Então, essa escala de bem-estar, nós temos um aplicativo que já demonstra, já posiciona para a gente poder conseguir abordar o atleta e ter um plano de ação diário para esse atleta. Então, é importante que ele responda aquilo de uma maneira sempre muito lúcida, para ter um indicador, né, para a gente conseguir até dizer se ele tem condições de treinar, se ele precisa fazer um trabalho mais restrito, se ele precisa ir para fisioterapia, fazer um protocolo de prevenção que, na maioria das vezes, tem. Então, isso já são indicadores importantes. Então, assim, é diário. E nós, profissionais, precisamos estar onde o atleta da psicologia, nosso trabalho é de vínculo. Então, às vezes, ele responde de uma maneira natural, que para ele está tudo bem, mas na hora da observação, da leitura corporal, ele está tenso, ele está errando coisas e o comportamento de raiva. Ou ele te procura, né? Às vezes você está numa academia ou na beira do campo, ele vai até você, ou rola muito WhatsApp também. Eu sempre deixo o meu canal aberto, né? Às vezes eu recebo o WhatsApp assim, de madrugada, e eu não ligo, não tem nenhum problema. Às vezes eu tô acordado. Pedindo o quê? Tipo de ajuda? Não, é para tipo, Pera, a gente pode combinar um dia de trocar uma ideia? Porque muitas vezes no ambiente esportivo, o atleta às vezes não está confortável. Porque por mais que a gente sabe que é normal você conversar com um psicólogo, muito algumas pessoas têm, dependendo da cultura do local, é claro. Porque tem locais que às vezes tem uma cultura de que, você vai no psicólogo, você é obrigado você tá com a passar. problema. Existe mas, por isso, exemplo,
por exemplo, quando eu tava trabalhando numa equipe de futebol profissional, lá no 10, cara, lá era tipo assim, eles me tratavam, pô, assim, tem que ir no psicólogo, tem que procurar o Pedrão o tempo inteiro. Então, eles sempre vinham até mim, eu tava ali envolvido no esquema, né? Diariamente, ali com os treinos. Então, assim, era super natural, fluía. Mas já tem local que você tem que ir lá e procurar o psicólogo, passa para outras pessoas. Aí tem gente que fica, pô, será que Tem vão gente que pensar espera isso de todo mundo mim? ir embora para poder ir na sala do psicólogo. Mas assim, rola também a reunião multidisciplinar, dependendo do lugar que você tá, né? Sim. Que aí você tem uma reunião com o médico, com o psicólogo, o nutri, e aí eles te passam algumas demandas, principalmente fisioterapeutas, eles trazem muitas demandas pra gente, mas eu nunca posso chegar e falar, pô, aquele atleta ali tá passando por isso. Geralmente tem que vir até a gente, né? Porque muita coisa do que a gente fala é total sigilo, né? Que é uma forma até da gente criar um laço e uma confiança, né? Uma pessoa neutra que não vai sair e falar alguma coisa que aconteceu. Verdade. Porque se a gente é uma pessoa que fala as coisas que estão acontecendo, acabou, você perde confiança. E um psicólogo sem confiança, o seu trabalho não flui, né? As pessoas precisam criar um vínculo e te ver como uma pessoa que é uma pessoa ética, que vai guardar aquela informação. Mas é isso, assim, rola... que ela esteja em risco, né? Aí a gente... se for algo muito sério, e a pessoa também às vezes até fala, não, pode falar com o pessoal e tal. A gente fala, ó, essa pessoa que está precisando de atenção, a gente tem que dar atenção, o que está acontecendo. Sempre da parte... Aí, às vezes a gente vê que a forma que um técnico, um auxiliar, tá fazendo uma comunicação totalmente agressiva, né? Porque às vezes rola até questões de assédio, né? Bastante, né? Agora tem uma amiga minha, ela E passa batido, tá? Porque a pessoa que é agressiva, às vezes ela não tem nem noção. Então, muitas vezes, tem pessoas que trabalham comigo... esporte que é naturalizado. Exato. Que é naturalizado você descascar. E assim, e tem profissionais que falam e agradecem. Pô, muito obrigado por esses feedbacks. Porque agora, na quadra, na beira da quadra, eu fico bem mais tranquilo. E aí, fica benéfico para todo mundo, né? Não só para ele, que ele não se estressa tanto, e também para os atletas que não ficam acumulando aquele estresse que, às vezes, não é dele, né? É uma pessoa que está jogando toda a carga emocional em cima. Tem uma amiga minha, Fernandinha, ela tá no Comitê Olímpico Brasileiro agora, e ela tá fazendo justamente essa parte. Ontem eu tava conversando com ela, falando sobre assédio, pressão, essas coisas. Eles estão montando comitês para falar sobre isso, né? O Comitê Olímpico, ele está trabalhando com o esporte seguro, né? Exato. Eles estão... ela tá presidindo essa área agora. Eu trabalho com essa parte desde 2021, né, que eu fiz uma certificação em segurança psicológica. E a gente já aplica esse protocolo, mas... Atualmente não, desde quando a gente começou a aplicar, isso está ainda entre os profissionais. Porque, por exemplo, o Fluminense tem a premissa de fazer uma melhor pessoa, o melhor atleta. A primeira pessoa, depois o atleta. Sim. Né? Mas a gente precisa ter a preocupação de quem está participando do desenvolvimento desse atleta. Sim. Então, são pessoas que também precisam de orientação, de ajuda, que também correm risco. Sim. Né? Mas foi o que o Pedro falou. Às vezes o atleta tem vergonha de chegar e falar. A Fernanda, ela tá querendo fazer um comitê justamente pro atleta ir direto. Não vai passar pelo técnico, não vai passar pelo clube, não vai passar por ninguém. Até direto. Né? Vai fazer isso direto para tipo como uma denúncia mesmo. Isso. Assédio sexual, tem um assédio moral. Mas nem todo atleta tem esse conhecimento. Então, é interessante também. Mas isso eles abordaram nos últimos Jogos Olímpicos, né? Ela estava lá. Até por conta da Simone Biles, né? Do documentário mostra, né? Assim, em relação ao assédio sexual e provavelmente o moral, enfim. A violência psicológica. É por isso que é importante, né? Quando tem uma pessoa referência. Sim. E eu sempre falo para alguns atletas, né? Que já passaram por alguma situação e têm contato com a saúde mental, quando tiver a oportunidade de falar, porque isso fortalece, né? Por exemplo, a Simone Biles, depois que ela falou, aconteceu um boom, né? Que todo mundo falou. Agora tá na moda. Só que isso já acontece há muito tempo. Só que é um trabalho que muitas vezes ele é um trabalho, coragem, né? É um trabalho fora dos bastidores, né? Por exemplo, o que a Emily já deve ter mudado de vidas e a gente nunca vai saber, né? E você também, né? Como físio. A gente não sabe. Pedro. Também. Nós três aqui. Mas é um trabalho justamente fora dos holofotes. Então, quando vem alguém assim, a Tony fala, por exemplo, o Michael Phelps também fala sobre saúde mental, a gente, já aconteceu o atleta de futebol vir falar comigo, tava esperando para falar comigo, só foi falar depois que saiu o vídeo do Richardson falando sobre o que ele passou.
Aí eles falam, pô, vi o vídeo do Richarlison lá, cara, e percebi que eu tenho essas mesmas demandas, que, pô, cara, eu me cobro muito, e aí eu treino bem, mas eu chego na competição, não consigo performar, e aí, pô, eu chego em casa, às vezes tem o meu pai falando isso comigo, aí minha namorada, a gente não. Cara, fica tranquilo, isso aí a faz autocobrança parte. que você falou, né? Porque a gente acha às vezes que é só com a gente esse problema, mas a gente vai ver que é um problema que todo mundo passa, né? Que o rico passa, o pobre passa, o atleta passa, todo mundo passa. Não tem escolha, né? Não tem identidade. Na fisioterapia a gente tem muito... A gente é bocudo mesmo, a gente fala e sai falando pra todo mundo. Tipo, ó, o cara ali tá com medo de pisar no chão. O cara tá com medo de fazer o movimento. Isso vocês não vão perceber na quadra, mas a gente percebe no consultório. A gente chama de cinesiofobia. Tem alguma estratégia específica, alguma coisa que a gente possa trabalhar em cima disso? Posso citar um exemplo aqui? Por favor. Eu não vou citar nomes, né? Mas teve um caso muito legal que foi numa equipe assim, de atletas olímpicos, foi até fora do Fluminense. Um atleta assim fantástico, uma pessoa incrível. E aí tinha uma época que tinha um treinamento uma vez na semana que era num boxe de areia, né? Aqueles boxes de futebol, de vôlei de praia. E aí ele não conseguia, porque ele tinha nojo, ele não gostava mesmo da areia. E aí a gente já fazia acompanhamento, acabou que foi o técnico que me passou essa demanda, e aí a gente começou a soltar esse atendimento. E eu, cara, e aí, o que tá acontecendo? Explica sobre isso. Ele falou, não, cara, eu fico com nojo, porque eu fico todo suado, aquela areia encosta em mim, e aí, cara, dá uma sensação de nojo. E eu falei, realmente, eu também não gosto, acho ruim, mas... E aí, o que a gente pode fazer? A gente vai adotando estratégias, né? E a gente falou sobre botar a lycra, né? Botar a lycra aqui em cima e uma lycra na perna, que aí já não pega, né? Ele, mas fica meu pé, minhas mãos e meu rosto pra fora, né? Que ainda fica grudando naquela areia, fica agoniado. Aí, beleza, ele tentou outra vez, ele não gostou muito, mas conseguiu. Aí depois já no outro a gente falou, cara, o que você acha de colocar uma toalhinha ali na beira, você pendura ela, quando der um intervalo, você vai lá e tira essa areia. Aí ele começou a fazer isso, cara, em menos de 2 meses ele tava treinando na areia. Foi benéfico para ele, porque agora ele conseguiu ir pra praia, que ele nem gostava de ir pra praia. E aí, o que ele faz? Ele deixa a toalhinha ali na beira, quando ele tá suado. Né? Exato. Foi indo aos poucos, né? Você vai tirando esse trauma, né, que ele tem aos poucos. E aí, com o tempo, só foi benéfico para ele, porque ele ficou mais integrado com a equipe. Foi uma vitória para todo mundo, foi muito legal, né? Porque todo mundo via assim, caraca, fulano tá aqui junto. E aí ficou muito legal, né? Porque ele viu que aquilo dali não causava nenhuma dor, que era uma dor mais mental, né? Isso é segurança psicológica. O incômodo. Ele foi acolhido pela vulnerabilidade. Ele não foi punido, rotulado. Sim. Entendeu? Porque a segurança psicológica é a crença que a pessoa tem que ela pode ser autêntica. Agora eu tô entendendo. É como uma crença limitante. Eu não vou nem falar do meu problema porque alguém vai me criticar. Mas é coletivo. Não, eu entendi. Mas assim, eu não falo do meu problema porque vão me criticar. Ainda mais num clube de futebol com um monte de gente. Se você não e aí tiver o trabalho espaço, de vocês é exatamente o contrário. Até no ambiente corporativo também. É basicamente também. a mesma coisa. A mesma coisa. Só que são ambientes diferentes. Mas tem estratégia de, por exemplo, que o Pedro acabou de dizer, é uma grande estratégia você respeitar a singularidade, a autenticidade dessa pessoa, respeitar o tempo. Então, por isso que criar a meta é muito importante. Dizer para o atleta como é o tratamento dele, passo a passo, os benefícios. Isso, explicar, né? E o atleta relatar quais são as dificuldades dele. Né? Então. Ele precisa também relatar isso com visualização, né? Fazer o treinamento de visualização, treino de respiração, o próprio mindfulness. Então, é muito importante que a gente conheça esse atleta para justamente porque é aquilo, o digital é diferente. Então, tem que entender a necessidade dele, aquilo que deixa ele vulnerável e aquilo que é potente. Para todo mundo se envolver, para facilitar o processo. Eu acho legal até falar sobre a visualização, né? Que é uma técnica que veio da Mindfulness, né? Que a gente fala muito sobre Como isso. assim, técnica de visualização? A técnica de visualização é uma técnica que você visualiza antes de você realizar uma ação. Por exemplo, no caso de um atleta de saltos ornamentais. Ele, antes da competição ou antes dos treinos, ele vai sentar. Entendi. Ele pode sentar, deitar, vai fechar os olhos, vai se visualizar fazendo aqueles movimentos corretos, saindo, pulando no trampolim, fazendo impecável, entrando na água bem. Numa competição. Entendi. Exato. Ou como você vai palestrar, ou a gente vai fazer isso é uma estratégia que vocês usam. É a mesma coisa a pessoa que não consegue fazer o movimento. Ela vai visualizando passo a passo. Entendi. Então, por exemplo... Eu já usei isso sem querer. Então... Cara, você vai pisar ali, vai atravessar. Olha como eu vou fazer agora, vai lá. Se imagina pisando, depois
Mas o mais importante é a gente entender assim, o próximo passo. Uhum. Visualizar o próximo passo. É. Porque você pode também gerar ansiedade. Então, Então, por exemplo, era o isso atleta que ele com falou. ligamento cruzado, É. rompido. Vai ficar de 8 a 9 meses, aí tem transição, enfim. É o que eu consigo fazer na próxima semana. Foi o que ele falou, de que cria metas alcançáveis, né? Tangíveis. Tangíveis. É, Então, é, imaginar ele jogando dentro do Maracanã, não, vamos- clássico. Não vamos jogar, vamos imaginar logo semana que vem a gente no jogo, não. Não. Aquelas metas... As metas que vocês falam tangíveis são as metas, pequenas vitórias todo dia. Tem de comemorar todas as vitórias todo Tem dia. meta de desempenho, meta de resultado, assim, de curto prazo, médio prazo, longo prazo. E isso acompanhar, porque e tem que entender a estrutura do tratamento. Por quê? Acontece dele precisar reoperar. Sim. Aí dá uma infecção. E assim. Normalmente é quando pula uma etapa, né? Aconteceu há pouco tempo no consultório um paciente, ele estava bem, estava motivado, estou melhorando, estou bem. Só que aí a gente avançou o sinal. A gente botou ele para caminhar numa época que não era e ele ficou com o pé inchado, ficou chateado, quase foi embora. E a gente conseguiu trazer ele de volta, mas a gente pulou essa etapa, a gente não conseguiu. O próprio atleta, às vezes, faz essa aceleração porque ele quer queimar a etapa. Ele fica muito ansioso para fazer essas etapas. Existe alguma estratégia para a gente controlar a ansiedade ou melhorar essa questão das metas? Com certeza. Eu acho que trabalhar junto com um psicólogo, nesse caso, é importantíssimo, porque ele vai entendendo que, assim, que agora o treino dele é ali na fisioterapia, né? No departamento médico, o fortalecimento, e que está tudo bem. Que isso faz parte, que ele vai voltar a performar, mas é aquilo do foco no momento presente, né? Não adianta ele estar focando lá na frente, ele tem que focar aqui. Fazer o trabalho, ter essa escutativa também, né, dos profissionais que estão em volta, porque assim, vai voltar, né? Isso é fato, uma hora vai voltar. O medo da frustração também deve ser... O medo da frustração, a frustração, o medo do retorno, né? O que acontece muito é da gente queimar a etapa, e aí ter essa dificuldade. Mas no meu caso, quando eu pego um paciente ou um atleta que é extremamente dedicado, cara, vamos fazer essa sessão aqui, faz isso e isso em casa. O cara faz 3 vezes por dia. Ele volta praticamente... Muito legal, né? Cara, é absurdo. Só que o atleta tem um pouco dessa visão. Alguns pacientes não fazem. A maioria dos pacientes comuns não fazem. Mas quando você vê nitidamente, quando o paciente já chega rindo, tipo, eu melhorei, é muito maneiro isso. Mas é muito legal, porque cada um tem um comprometimento diferente. Né? Tem paciente meu que eu aprendo com eles, né? Muitos. Tem uma, por exemplo, que 5 minutos antes de ter o horário dela na semana, ela já me manda mensagem, tô pronta. E aí, pode mandar o link? Posso ligar? Já tem outros que eu tenho que mandar mensagem. Tá confirmado hoje. Porque esquece, né? Não, às vezes... se a gente esquecer também, às vezes eles nem lembram, nem faz questão de lembrar. Exato. Mas você tocou num assunto muito interessante, cara, que assim, até tirando um pouco dessa alçada do esporte. Por exemplo, eu trabalhei um tempo com clínica também, né? Em plano de saúde, hospital. E aí você vê como que é diferente. Por exemplo, uma pessoa que está com um sintoma depressivo muito forte... Você tem que criar o estabelecimento de metas, né? E eu sempre falo sobre atividade física, né? E às vezes, para você fazer a pessoa arrumar uma cama, sair, caminhar em volta de casa, cara, isso é uma luta. Então você tem que ir aos pouquinhos, criar metas, né? E as metas tangíveis dentro de casa é o quê? Primeiro, arrumar uma cama, ou fazer um café, sabe? Às vezes, para a pessoa coisa pequena, né? Às vezes, para a pessoa que está passando por uma depressão muito forte, é uma grande vitória ela arrumar a cama, ela dar uma caminhada, e você vê que o esporte ele muda vidas. Isso, assim, é fato. Eu já vi atleta, eu posso falar porque são coisas genéricas, mas eu já vi atleta que, quando dava um intervalo assim da equipe, todo mundo ia beber água em algum lugar, e esse atleta ia beber água sozinho, no cantinho dele. O técnico sempre falava, repara em fulano. E aí ele sempre na dele, ele não falava, no jogo ele não falava, nas dinâmicas, nas atividades de psicologia ele não falava, até que, assim, já vejo esse atleta há mais de 3 anos, né? Hoje em dia, cara, ele se tornou um dos principais da equipe, ele fala o tempo inteiro, ele xinga, ele vem falar comigo, aperta minha mão forte, troca uma ideia, participa das atividades, aí você vê assim, cara, como é que o esporte muda a vida, sabe? Isso é muito maneiro. E aí... Essa questão do relacionamento é um dos pontos principais, né? Para se ter sucesso, né? Você pode
A psicologia positiva tem a abordagem sobre a teoria do bem-estar. E os pilares são emoções positivas, o engajamento, os relacionamentos, o propósito e... Espiritualidade também. Não. Essa é a teoria do bem-estar. Realizações. Ah, sim. Quando a gente fala desses eixos, né, quando a gente quer aplicar esses eixos para trabalhar com equipes, enfim, com pacientes... As pessoas, ela pode ter emoção positiva, como tem muita gente com depressão que está sorrindo. Sim. Ela pode ter condições financeiras, mas assim tem um ponto que é o principal, que é o eixo principal, que são os relacionamentos. Quando a gente tem relacionamentos nutritivos, isso ajuda muito. Eu tenho noção do que você está falando. Acabei de passar por isso aí. Mas o relacionamento levanta e destrói uma pessoa, né? Mas aí, se tratando de... A gente está falando de atleta no emocional. Mas do retorno à atividade física, do retorno ao esporte. Você falou, vamos botar de Pedro, vamos botar uma Neymar da vida. Esses atletas pesados, com nome... Todo mundo olha, com a visibilidade muito grande. Para eles existe um impacto maior? Você acha que para eles existe um trabalho diferente, uma cobrança maior? Porque não é só cobrança do clube, não é só cobrança da família, não é só no relacionamento, mas é do país inteiro, por exemplo. Talvez todo mundo aqui, o caso mais recente do Neymar, voltando para o Brasil e todo mundo quer ver esse cara jogando na seleção. Ele quer a seleção, ele quer voltar. Você acha que para isso existe um trabalho específico? Deveria ter um trabalho específico? Ele deve ter, com certeza. Deve ter. Porque deve ser bem mais complicada a pressão que um cara desse sofre. Ou talvez ele seja, até pelo que ele já viveu, mais preparado psicologicamente para isso. Ele relatou, acho que numa entrevista, né, falando sobre a questão psicológica, porque é muito dolorosa, né? Assim, essa parte de recuperação de lesão. Sim. Né? Muito dolorosa. Ele sofre. Eu não acredito que ele tenha, né? Porque pelo que ele vem passando, né? Essa coisa da lesão. A exposição muito alta, né? A exposição também. alta e tal. Porque, assim, acho que eu te devolvo a pergunta. Será que ele está conectado com ele mesmo, diante de ter que entregar tanto fora? Porque é isso que esses atletas de altíssimo nível... Parece que eles têm que responder sempre para o externo, né? Isso. E tudo que ele faz tem sempre que dar uma satisfação. Exato. E ele tem a identidade própria dele, né? Na verdade, não tem. É a identidade que a gente... Não, ele tem, mas exato. Mas até onde ele vai conseguir manter isso, né? É porque a gente tem uma imagem do cara, né? Atleta... Não, o cara é atleta. Ele tem café da manhã, ele tem almoço, tem gente, tem todo... Como se o dinheiro dele... impossibilitasse uma questão de adoecimento ou a vivência de emoções negativas. Como é que pode estar depressivo com uma Ferrari na garagem? É o comum, então, né? Rafael, é aí que vem a questão da própria ciência da felicidade. O que faz, por exemplo, a nossa vida valer a pena? Não vai ser... Aí tem a felicidade hedônica, que é baseada nas emoções, baseada naquele momento. Então, vamos dizer assim, você quer trocar seu celular, e aí você pensou no celular top dos tops. Você vai lá e compra o celular. Te garanto que uma semana vai passar aquela euforia. A euforia, então. A euforia das emoções. Aquela... Ai, comprei um celular novo, eu tô feliz. É igual quando você dá um presente para uma criança, uma semana tá lá no canto da sala ou do quarto. Momentâneo, né? Exato. Isso tem a ver com as emoções. A felicidade eudaimônica, a gente fala sobre a questão de fazer sentido e tem a ver com os seus valores. É o que faz a nossa vida valer a pena. Aí eu vou te dizer a minha. O que faz a minha vida valer a pena enquanto profissional da psicologia, do esporte, por exemplo. Uma coisa delas é estar aqui. Tá aqui. E não é sobre dinheiro, sobre status. É o que eu sinto conseguindo levar uma informação. É um propósito, né? Vai além do ter, né? Ser. Então, o propósito... O que é o propósito? Que as pessoas falam assim, tá banalizado o propósito. O que é o propósito? Propósito... É óbvio que a gente tem o sentimento de retorno pelo aquilo que a gente faz, mas vai além da gente. Então, por exemplo,
esse momento meio do Pedro com você, o que nós vamos ofertar para as pessoas que vão assistir? Pode ser que, isso com certeza já aconteceu, mas com esse momento aqui que a gente está vivendo, pode ser que a gente consiga fazer com que uma pessoa procure ajuda. Sim. Pode ser que uma pessoa queira virar fisioterapeuta e realmente, né, servir as pessoas. Pode ser que um paciente seu, escutando isso, fale assim, poxa, ele já tentou me falar de uma terapia e eu, né, escorreguei, mas, poxa, a Emily e o Pedro falaram que também é sobre potência, né? E, às vezes, uma questão física é porque pode ser que tenha a ver também com alguma questão que está mal resolvida e tal, ou precisa ser descoberta, enfim. Então, vai além da gente. Então, essa felicidade que as pessoas pensam que o atleta, principalmente de futebol, vive a todo momento, porque a conta bancária dele. A conta bancária dele, ninguém sabe o que ele vivenciou durante a formação dele. E a maioria não tem uma conta bancária boa, né? Não, dizem que é 1%. É 1%. É 1% mesmo. 1%, entendeu? Tá pensando em 1 ou 10? Ninguém tem noção o que é morar no alojamento sem pai nem mãe, né? O que é sair da sua cidade, você passar por profissionais que negligenciam as suas emoções. Não porque esses profissionais são pessoas ruins, tem pessoas ruins, é claro, mas por falta do conhecimento. Né? Porque, então, isso tudo pesa. Então, assim, eles já possuem algumas dores. Então, assim, tem essa questão... E por isso que eu falo tanto da questão do apego, do afeto. Nós somos referência, muitas vezes, para os atletas. Sim. Então, treinadores de futebol precisam entender que eles são, não só de futebol, treinadores técnicos, líderes. Geral, né? Líderes. São gestores de vida. Liderança é o caminho que você dá. A liderança é ponte. A liderança tem que inspirar as pessoas. No futebol tinha muitos exemplos de atletas reclamando de técnico que xinga, que briga. Na categoria de base, acredito que deva ter profissionais desse tipo também. Sim, vocês atuam com os atletas, mas vocês têm também esse papo com o técnico? Sim, tem. Muitas vezes, parte deles procurarem também ajuda, né? Porque eles também estão fazendo parte de uma exposição, eles também são cobrados, né? Então, muitas vezes, ele tem um comportamento assim por conta de tudo que ele vivenciou, né? Às vezes imagina, você ficar com medo de ser mandado embora depois que você o tempo todo. No Brasil, né? Assim. E a profissão de técnico também, a gente não fala muito, instável, né? Mas, né? Pô, o cara, às vezes, troca de time de 2 em 2 meses. Será que é saudável? Isso não é saudável. Imagina você tá no emprego, você chega e já sabe que a qualquer momento podem qualquer vacilo trocar, sabe? Não é muito legal você trabalhar sobre essa carga emocional, mas é isso, né? Acaba que você fica calejado, né? Então, a pessoa meio que acostuma e vai levando assim. E o corpo vai gritando, né? É uma dor aqui, é um problema de saúde ali. A pessoa vai se apegando à dor, vai... Então, assim, hoje a gente está falando também... A minha preocupação com a nova atualização, com a atualização da NR1, né, que fala sobre segurança do trabalho, a primeira palestra que eu dei esse ano na base foi justamente sobre os profissionais entenderem que eles são seres humanos. Sim. Porque a gente precisa acolher esses profissionais de uma maneira geral, né? Então, agora a saúde mental, cuidar da saúde mental do trabalhador é lei. E as pessoas esquecem que trabalhar com esporte é trabalho, não é parque de diversão. Ninguém vê como... Ninguém vê. Então, assim, tem muito profissional lembrado. O pessoal de casa acha que aquilo ali é mole, pô. Nada. Trabalhar, o cara acorda tarde, vai jogar bola. Não, e entrando na questão do propósito... É pelo contrário. Então, é a visão de muita gente que não tem esse conhecimento. E entrando nessa questão do propósito, por exemplo, que a Emily estava contando. O propósito, ele move a gente a fazer o que a gente faz, né? Então, principalmente para o atleta olímpico, que muitas vezes ele depende de um bolsa atleta ali do governo, ele tem que ser seu próprio nutricionista, seu próprio preparador físico. Muitas vezes não tem recurso para ter um psicólogo. É difícil, né? Às vezes tem que fazer a própria fisioterapia, o próprio treino, às vezes, sozinho. Pagar até a competição que ele vai... Exatamente. Então, assim... Eu tô atendendo uma atleta agora de 16 anos que vai para o Mundial, só que ela não tem acesso... Acho que pelo clube eles botam 100 atletas, e aí não tem todos os atletas, não podem usar a área médica do clube, né? Só os de ponta, só os melhores classificados. E os outros não têm esse acesso.
É complicado. E assim, é o que a gente fala, né? Ele tem que se apegar ao quê? Ao propósito. Por que ele está fazendo aquilo? Porque ele vai ter que fazer bastante coisa até chegar naquele objetivo. Mas para você chegar num propósito, quando a pessoa tem um acompanhamento psicológico, né, a gente faz todo um estabelecimento de metas. Por exemplo, o objetivo dele é ir para a Olimpíada. Mas peraí, para você ter a Olimpíada, você tem que estabelecer metas, né, tangíveis. Essas metas e aí pequenas, você vai na primeira, tá treinando, tá fazendo isso, tá na competição, conseguir pegar um pódio na competição, vai indo aos pouquinhos. Você não pode chegar e falar assim, eu quero estar na Olimpíada daqui a 3 anos. Mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer até chegar lá? Qual a né? meta? O que eu vou fazer? É a mesma coisa um atleta que quer chegar numa seleção brasileira, né? E isso é interessante, o atleta chegar para vocês. Tipo, pô, doutor, eu quero chegar na Olimpíada, na próxima Olimpíada. O que eu tenho que fazer? Ele vai chegar assim para você? Isso é comum ou isso nunca existiu? Não, isso é comum, até mesmo no futebol da seleção brasileira. Ele já chega, olha, meu objetivo é ir para a seleção brasileira. Então vamos lá. Qual é o primeiro objetivo? Vamos supor que ele está de reserva. Passo. A gente tem que se dedicar nos treinos. E vamos conseguir essa titularidade, uma Isso regularidade. E aí você vai indo até chegar naquele objetivo, né? Se a gente só pensar, eu quero ir para a Olimpíada. Mas é muito genérico, né? E aí, o que a gente vai fazer até chegar? Não, exatamente. A gente tem essa visão. Eu quero passar para um concurso, por exemplo. O que Sim, tem é isso que eu ia passar falar. para um concurso? Você tem que estudar, né? Procurar ferramentas, cursos. Eu tenho uns pacientes agora que caíram de moto, uma febre, todo mundo cai de moto. E aí, cara, como é que eu vou... Então, muitos dos meus não querem mais voltar à moto. E tem os outros caras, como você falou, não sei como é que os caras são criados, que já vai com fixador externo na moto com a perna esticada. Tem de tudo hoje em dia. De tudo. Baseado nisso tudo a gente falou, é importante, então, esse acompanhamento psicológico, tanto de um atleta quanto de um atleta profissional, quanto de um paciente, qualquer amador. E tem mais trabalho comum, às vezes, né? Do que um profissional. O amador, foi o que eu falei, ele não tem todo mundo trabalhando em volta, né? Ele tem, às vezes, que ser nutricionista, preparador físico, tudo. Então, quando a gente fala de base do futebol, trabalhar com a família, com os pais. É mais tem que puxar, ainda. Tem que puxar todo mundo. Tem que puxar. Eu falei de treinador, mas mais eles devem ainda. procurar família também, né? No momento que o treino do clube que a criança tá, o adolescente não é suficiente. Aí começa a fazer treino personal fora. E aí o overtraining vem, aí, enfim. Não, olha, eu tenho muita gente que chega para mim, olha, eu vi esse exercício aqui, tem um monte de personal de TikTok, né? Não, isso que o paciente chega pra gente com o exercício pronto. Isso que ele trouxe é muito importante, porque às vezes a gente acha que o trabalho é só com os atletas, né? Mas o trabalho é muito com os pais também, né? E, principalmente na categoria de base. Lá no Esporte Olímpico a gente faz, às vezes, algumas atividades com os pais, que é justamente de ensinar um papel dos pais, né? Que por mais que a gente sabe, né? Eu ainda não tenho filho, mas eu imagino, por exemplo, se meu filho for um atleta e estiver treinando, eu vou querer estar vendo ele ali, acompanhando, vou querer falar algumas coisas, só que a gente tem que entender que o nosso papel é o quê? O de incentivar, de apoiar. Eu não posso chegar, você tem que fazer isso. Isso aí é mais função do técnico, né? E aí é legal você passar esse conhecimento, né? Porque fica melhor para o atleta e fica melhor para os pais também. Porque às vezes os pais também acham, será que eu preciso fazer mais? Será que eu errei naquilo dali? Será que eu não dei atenção? E às vezes você tem que deixar o atleta realmente se desenvolver dentro do meio. A criança tomando hormônio do crescimento. Sim, eu vejo isso. Mas a minha... Vamos lá, uma questão aqui pra gente ir fechando. Como é que eu consigo identificar? Como que eu abordo esse atleta, esse paciente, para orientar para ele, cara, talvez você precise de um psicólogo. Como é que eu posso chegar de uma maneira não ofensiva? Né? Não, então, mas às vezes é difícil você ter essa porta, ter essa abertura. Em forma de pergunta sempre é legal. Você nunca chegar fazendo uma afirmação, né? É até uma dica que eu falo. Fazer uma pergunta, no caso. Né? Por exemplo, você nunca vai chegar assim, você precisa ir no... Não, você vai falar, e aí, ele tá falando sobre esse assunto, e por que você não vai até fulano? Você não troca uma ideia com ele? O que você acha? Você fala, acho que... primeiro ter essa escuta ativa, né? Todo profissional da área de saúde tem que ter uma escuta ativa, porque ele vai estar ali falando sobre tudo, né, Emily? E aí, tendo essa escuta ativa, vai chegar no momento e você sempre falando em forma de perguntas. Você quer a minha opinião? Se ele falar que não, você não dá opinião. Mas justamente isso, né? Quando você pergunta se você quer a minha opinião, a pessoa já fala, não, claro. Aí você fala,
procura o fulano. Eu vejo alguns atletas aí que fazem acompanhamento e realmente tem muito estudo científico que fala. Tem um que é assim, que ele pegou 200 atletas que tiveram problema, né, passaram por reabilitação. Desses 200, 100 fizeram acompanhamento com psicologia e 100 não fizeram. Os 100 que fizeram apresentaram melhor resultado do que os atletas que não fizeram. Então, às vezes, você trazer dados também científicos é legal, trazer exemplos, sabe? Mas o próprio espaço que você atende, você pode começar a trazer informações, colocar espalhado pelo seu consultório, rede social. Você pode começar a falar sobre, até para porque aí você vai trazendo narrativa, conhecimento. Então, isso também é uma maneira. Contar a história de outros casos também é interessante para a pessoa. Pô, tive um caso natural, assim, né? Que, poxa, acabou que ele procurou. Sim, né? Porque assim, depende como a pessoa identifica, o que ela acha dessa parte emocional. Mas assim, a narrativa, essa questão da escuta ativa que o Pedro está falando, eu muito acho importante. que todo mundo fica nessa coisa de negação. Sim. Eu não preciso disso. Eu sou bom o suficiente, eu sou forte, eu não preciso. Não tô com medo de pisar. Dói. E aí você vê que de vez em quando ele tá miguelando. Dói mesmo. Não, mas às vezes a dor não é física. Sim. A gente percebe isso. Sim. Aí a pessoa tá perguntando como é que a gente manda o paciente para vocês. Acho que não pode mandar. É isso que eu falei, você vai natural, sabe? Ele vai soltando, você vai conversando com ele, vai em forma de pergunta, e aí o assunto vai fluindo. Ou então você não tem a receita de bolo, né? Não tem, então né? até pensar, assim, de você mesmo dizer que você... você mesmo pensar numa estratégia de uma avaliação psicológica dos seus pacientes. Sim. Porque, assim, independente se é um paciente que tem mais uma dificuldade para lidar com a dor, quando você também já tem ali um direcionamento de um profissional de psicologia... Pode até ele também, né? Entendeu? Porque, assim, por exemplo, uma coisa que eu acho muito importante, mas eu não vi até em nenhum lugar que tem, é psicólogo em academia. Não. É verdade. Nunca vi. Por quê? Isso foi uma experiência que eu passei. Eu lembro que, primeiro... eu, por exemplo, sou uma mulher gorda, eu tenho as minhas limitações, eu tenho uma questão física, enfim, eu vou já com vergonha. Isso é a minha vulnerabilidade, mas eu vou. E aí, quando você não é acolhido pelas suas dificuldades, então, por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava, há muito tempo atrás, tem muitos anos, eu estava numa academia e estava com uma dificuldade de fazer um determinado exercício. Aí o personal lá que estava me acompanhando falou assim, poxa, é ridículo isso aí, tu tá de brincadeira que você não consegue fazer. Eu, como profissional de psicologia, eu levantei e falei assim, mas eu não vim para cá para você me dizer isso. Eu vim para cá para você me orientar, fazer melhor, porque eu sinto dor. Eu preciso que você me faça fazer isso, não? Entendeu? E era um profissional que também atuava no ciclismo, ele era atleta. Eu falei assim... do olhar, não tem um E olhar. aí que vem a grande questão. Você retém esse aluno ou você elimina esse aluno da academia? Porque é fácil você chegar com uma pessoa que consiga fazer tudo. Qual é o grande desafio? E aí, quando você entende do perfil daquela pessoa, se ela está ali acreditando nela, por exemplo, pós-bariátrico, é muito específico. O olhar dele de corpo é completamente diferente. Então, assim, eu tenho, por exemplo, lipedema. Não são os mesmos exercícios. Assiste o episódio da semana passada. Vou assistir. Eu sinto dores terríveis. Então, assim, eu não conseguia correr. Ele não entendia por que eu não conseguia correr já há um tempo na academia. Porque eu sentia um peso na perna terrível. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando do personal, do profissional com o aluno. Mas você não acha que, de repente, o psicólogo deveria ser para os profissionais? É isso que você está querendo dizer? Também. Não, porque, de verdade, para eles é muito mais fácil. É para orientar não só o aluno, entender quem é esse aluno, mas também orientar aquela equipe. Então, mas aí eu acho que é muito mais válido, de repente, vocês trabalharem com relação à equipe do que com relação aos alunos, mas propriamente dito. Não, claro, os alunos não têm a ver com... Mas então, os alunos, eles também vão ter... Porque quando a gente faz uma avaliação psicológica, a gente não está falando daquilo que é só vulnerável. Então, por exemplo... Se eu tenho um perfil de variar, de gostar de coisas variadas, não me passa a mesma série sempre, porque eu vou desistir com facilidade.
Tem que ser muito lúdico. Eu sou assim. Tá Eu entendendo? sou assim. Tem que ser muito lúdico. Eu não gosto daquele exercício rotineiro, repetitivo. Engraçado que eu gosto de rotina, mas eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa. Então, porque tem a ver com Consegue? com a repetição. E aí, quando você entende desse perfil motivacional desse aluno cliente, enfim, você tem uma estratégia para quê? Para ele continuar. Pô, já ganha um cara também, né? Entendeu? Identifica o Então, perfil, assim, né? é com foco na necessidade do aluno. Eu sei que é difícil porque é um investimento. É. Mas eu sempre falo, saúde mental é uma vantagem competitiva. É, E eu também acho- para uma academia que, de repente, tem esse serviço, Uhum. vai entender o quê? Diferencial, Eu vou né? entender como eu consigo ajudar o meu aluno e, principalmente, é o que eu falo, a gente tem que focar nos profissionais. E como esse profissional também, porque vai ser um facilitador para o personal. Falando como... Eu não sou empresário, mas eu tenho vários amigos que são donos de academia, donos de clínica. O meu conselho agora tem uma lei para botar fisioterapeuta full-time dentro de uma academia. Você acabou de falar que seria importante um psicólogo dentro de uma academia. Sim. Para um profissional, para um empresário, seria inviável manter esse custo. Tanto do fisioterapeuta quanto pro... Será? É. E se eu acho que não, porque Não, deixa eu te explicar bem-estar, ele só... traz o retorno. Sim, não, o bem-estar traz. Mas o meu conselho me obriga a me manter lá 6 horas durante o dia com um piso salarial lá em cima. Não, mas Então, aí eu acho financeiramente... Não, essa é a obrigatoriedade. Enquanto a academia estiver aberta, tem que ter um profissional lá dentro. Não, acho que o psicólogo não precisa estar full-time nem o acho que o fisioterapeuta. fisioterapeuta, exatamente. Eu acho que é válido você ter esse acesso, essa abertura. O dono da academia tem que dar espaço pro... Eu acho que deveria ter um psicólogo para a equipe. Mas vai do na contrato academia também, né? Você não mas precisa ficar a obrigatoriedade que eles estão querendo colocar, obrigatoriedade. Entendi. Isso pode prejudicar muita gente. Mas Eu concordo que essa interação, como a gente falou, das equipes, porque é muito fácil quando a gente fala dentro de clube, dentro de um ambiente grande. Mas quando você fala de clínica pequena, academia pequena, consultório pequeno, já é mais difícil. Foi quando eu perguntei de como que é esse acesso. Então, sim. eu poderia, como fiz dentro do consultório, ligar para um psicólogo, pô, Pedro, tô com um paciente assim, assado. Pode me ajudar? Fazer parceria. Isso é interessante, então, as parcerias, né? Uma coisa que eu achei interessante que você tocou na parte econômica, né? Se vale a pena ou não. Acho que tem uma Não, questão... vale a pena, sempre vale. Tem a questão que você fala muito do FIB, né? Da felicidade interna aí bruta. Porque... PIB. FIB. Interessante. É um PIB, indicador... né? É o PIB, é. Então, é um indicador da ONU, tá? É um indicador... Isso é... É sério. Entendi. Eu sou facilitadora FIB. Entendi. O que acontece? O FIB vai medir tudo aquilo que o PIB não mede, ou seja, o que faz a vida valer a pena, tá? Então, por exemplo, Super legal. vamos lá. Em ano de 2018, né, saiu um relatório, né, sobre o quanto que o Brasil arrecadou pelo futebol, né, pelo PIB, que o futebol ofertou. Se eu não me engano, foram 53 bilhões. Se a gente parar para avaliar dentro dos 9 indicadores do FIB, você vai ver que é um dinheiro mais de adoecimento do que com saúde. Por quê? Se a gente comparar times de Série A para Série B, você já vai ver que as condições de trabalho, salário, são absurdamente diferentes. Eu já ia falar como torcedor, porque só tem um campeão, aí não dá para todo mundo ficar feliz. Não, mas eu nem digo sobre ser campeão, não, tá? Eu digo sobre como é que você mantém uma equipe sustentável. Sim. Então, ali, vou pegar um indicador. Isso não só para o esporte, né? Eu acho que o FIB ele vai para qualquer empresa, Não, né? o FIB é qualquer empresa. Exato. Qualquer empresa, Qualquer meio. tá? Pessoas Quando a gente fala de felizes felicidade... Produzem mais, né? Quando a gente fala de felicidade, a gente está falando, inclusive, de economia, Uhum. tá? Então, assim, é mais fácil você prevenir o adoecimento ou pagar pela intervenção de saúde. quem já está doente. Sim, isso tem tudo. Você consegue diminuir, inclusive, custos com plano de saúde. Na fisioterapia, na saúde específico, existe a ergonomia e a laboral, né? Sim. Você evita lesões, você evita Sim. problemas. Mas quando você investe nisso, portanto, vou pegar É um investimento. um indicador, que é a gestão de tempo. Uhum. Se você pega a gestão de tempo de um profissional que trabalha com futebol, você já vai ver que vai estar todo complicado, porque está full time, não consegue acompanhar filho em apresentação escolar, não consegue acompanhar A gente também. família em eventos sociais.
enfim, horário, às vezes os horários vai de acordo com a competição, viaja muito, Pô, enfim. isso aí. Esse é um indicador. Então, se a gente parar para perceber a comparação de times entre Série A, já tem uma discrepância. Que dirá entre Série B, C, D, enfim. Isso aí é verdade. Então, você vai ver que... E tem muitas profissões que, assim, você vê que a pessoa está bem financeiramente, mas ela está dodói. Tá longe Então, não da tem família. felicidade Entendi. em relação àquilo. Faz sentido. Então, é um indicador da ONU, né, criado no Butão. Então, inclusive, todo ano sai o relatório mundial de felicidade. O Brasil subiu esse ano, se eu não me engano, 8 posições no ranking. Não sei por quê, mas subiu. Tá? Se tu falar de Brasil, eu não sei, mas carioca a gente Então, se reinventa todo dia. Então isso, por que eu fui estudar a felicidade dentro dessa área? Porque faz muito sentido quando a gente investe em saúde, que também é uma forma de entender como a gente vai gerando, né, o retorno, o ROI, que a gente chama, né? Então, assim, é investimento. Saúde mental é investimento. Assim, quando você tem pessoas felizes trabalhando por um objetivo, as coisas tendem a fluir, né? Isso é para qualquer empresa. Você pode ver. Você chega feliz no trabalho, né? Eu conheço amigos meu trabalho que é legal. Conheço amigos que trabalham no Google, na Unilever, eles assim, amam, sabe? Tem happy hour. Muito legal. E aí você vê que é tudo nessa escala da psicologia, né? Eles realmente querem agradar desde das necessidades primárias até as últimas, Então né? vou falar com o meu chefe agora, tá vendo? A gente pode ser feliz no trabalho. Deixa a gente botar cervejinha na geladeira pro final do turno. Tem uma profissão que é nova, que eu também me especializei. Peraí, é brincadeira, tá? Não. Eu vou traduzir, né? Gestor de felicidade. Sim. Algumas empresas, que eu não vou falar nome aqui, inclusive tem algumas matérias, são multinacionais, mas tem agora diretoria da felicidade de algumas Que legal, empresas. cara. Interessante. E tem muito diretor de marketing, de RH, que são psicólogos, né? Porque eles precisam ter esse olhar humano. Pô, muito maneiro. Porque nem no futebol, infelizmente, não acontece o que deveria acontecer, né? Que é ter esse olhar humano. O Fluminense preza muito por isso, né? Que é o que a gente fala, antes do atleta vir um ser humano. Mas no futebol, você vê, principalmente no futebol profissional, que todo mundo é tratado ali como se fosse robôs, né? E aí você vê alguns atletas que se aposentam e depois de se aposentar eles falam, né? Tipo o André, por exemplo, que é mais conhecido como André Balada, que pessoa fantástica, assim. Ele se aposentou, ele falou... Espero que ele assista isso aqui e resolva vir falar sobre fisioterapia também. Ele deve ter experiência legal com fisioterapia. Pô, e aí você vê que ele falando, quando ele se aposentou, que a filha dele falava com ele assim, pô, não consigo te ver nunca, sabe? E aí o cara realmente passa por essas situações que às vezes a gente... do atleta e da criança, da família. Às vezes a gente acha que é simples, pô, tá ganhando bem e tal, mas pô, o cara tá viajando o tempo inteiro, não consegue ver a filha crescer, o filho crescer, não consegue ter um tempo com a esposa, tem que se mudar de cidade às vezes. Então, assim... Se adaptar... assim, claro que tem os benefícios, mas também tem as dificuldades, né? Não, e a gente não tem noção, né? E essa questão da felicidade, ela entra numa questão econômica tão séria que, inclusive... Muitos investidores estão mapeando as empresas que investem muito mais em saúde mental para conseguir investir na Bolsa de Valores. Investir naquela empresa que tem esse serviço. Caraca, que legal. Valoriza, né? Valoriza, né? Você profissional feliz é melhor. Você vai botar teu dinheiro numa empresa que, pô, lucra bem, mas não investe em saúde mental, ou numa empresa que lucra bem e começou a investir em saúde mental. Provavelmente a longo prazo ela vai se manter, não vai ter aquela oscilação de hora vai bem, hora vai mal. Agora, todo mundo trabalhando feliz, todo mundo acaba ficando melhor. Né? Por exemplo, eu trago a minha experiência. Por que eu fui muito para a parte organizacional do Fluminense, na parte do futebol? Porque quando a gente... Óbvio que a gente está ainda dando passos. Desde 2011, eu vinha sozinha, né? Que a gente passou a ter uma equipe grande em 2019, mas eu fiquei muito tempo só. Mas eu sempre investi nas comissões técnicas. E como a gente precisa parar para avaliar, né? Que você vai diminuir a rotatividade, vai diminuir o presenteísmo. Quantos atletas só estão de corpo presente? Então, assim, são indicadores que vai trazer uma economia.
quando a gente está falando também do cuidado com o outro. A fisioterapia deve ser a mesma coisa também, né? Um local onde tem pessoas que são bem tratadas, bem cuidadas, também tende a produzir melhor, Com né? certeza. Ontem, por exemplo, na clínica, a gente teve 2 pacientes que levaram bolo. Pô, foi uma loucura. A gente tomando café, brincando, comendo, falando besteira. É um sacaneando o outro, é um brincando com o outro. Ele vai voltar. A gente, graças a Deus, a gente tem essa... É o acolhimento. Os nossos pacientes são legais. A gente costuma brincar com eles, mas eu falo deles o dia inteiro. Até em casa, quando chego em casa, até a namorada deve reclamar. Sai do trabalho, mas o trabalho não sai de você? Sobre isso. É o que você falou, né? Que ele é um gestor de felicidade também. Ali a gente tem muito disso. É isso, Eu tenho muita gente que tá mal, que tá frustrada, que não consegue, não sei o que. A gente vai conversando, brincando e acaba fluindo, consegue fazer algumas coisas. Seríssimas, né? São formações seríssimas. E não adianta, tipo, a gente ter um mestrado, um doutorado e você não conseguir esse olhar humano, conectar com uma pessoa, sabe? Atingir aquela pessoa de uma forma positiva. Não adianta, porque não vai conseguir, sabe? Esse olhar humano é diferente, né? É legal. Isso vale muito mais que qualquer formação. A escutativa, essa conexão que se cria, sabe? A gente sempre tenta prezar por isso, né? Se importar com o outro, né? É legal. Gente, eu vou ter que fazer um programa número 2, porque dá vontade de continuar conversando aqui, eu né? Gostei, peguei gosto. Eu ficaria horas aqui falando. O problema é que já deu tempo, já chamaram aqui no ouvido. Vamos lá, vocês querem alguma dica, alguma orientação? O que vocês diriam pro pessoal que tá em casa? Vai pro psicólogo, não é frescura? Psicologia é bom demais, psicologia é bom demais. Não fica com medo, não. A gente não morde, é tranquilo. Esse FIB. FIB, Felicidade Interna Bruta. Como é que a gente tem acesso a isso? Procura ou... Tem algumas formações que você pode fazer. E aí você vira um facilitador FIB. E dá para aplicar, né, em qualquer lugar, mas precisa... Qualquer área, qualquer pessoa, qualquer formação? Pode fazer. Eu fiz com vários grupos. Eu fiz com profissionais do tribunal. Legal. Eu fiz com profissionais da área de saúde, com área corporativa, tem os amigos PMs, de repente, será que eles vão ficar mais felizes? A galera tá sempre com a cara sisuda. Mas aí entra uma questão de governo, né? Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. A falta da valorização, a gente também precisa entender... tem muita coisa. Precisa entender que a questão da cultura pode utilizar o FIB para ter uma métrica, ter um parâmetro, ter um estudo. Mas tem ali uma questão de cultura que ultrapassa qualquer questão que... Mas eu achei super interessante, porque eu vim aqui para chamar... Desculpa, outra coisa. A Polícia Militar, inclusive, eu conheço profissionais que trabalham comigo que são policiais também, ou até atletas que se tornam sargentos. Você vê que acontece muito isso no esporte olímpico, né? O atleta entrar para a Marinha. Sim. Mas, assim, você vê que falta muito esse cuidado com a saúde mental nas Forças Armadas. É mesmo? A Polícia Militar, se eu não me engano, pro Rio de Janeiro inteiro só tem um psiquiatra para atender. Isso aí a gente... Cara. E o nível de estresse que eles passam é assim... É absurdo. Hipervigilância, isso dá muito problema de saúde, por exemplo. Eu ia falar aqui que eu chamei vocês pra gente falar sobre doença, sobre patologia, sobre... Cara, eu vi que é exatamente o contrário. É mais motivacional, mais felicidade. Trazer o cara para uma vida... humano. É sobre ser humano, sobre ter uma vida mais leve, vamos botar assim. E não é uma ciência exata, né? Como a gente estava falando. Muito... a gente conversa, só que vai fluindo tanto que a gente vai surgindo outros assuntos, porque realmente não tem nenhuma certeza. Eu vou te confessar que eu comecei com esse programa faz pouco tempo e a cada... Eu faço um projeto, um planejamento para uma entrevista para falar de uma coisa e acabam surgindo outros assuntos no meio. E eu tô me surpreendendo a cada dia com cada profissão. Já passaram aqui profissional de educação física, já passou nutricionista, a última eu entrevistei uma profissional de estética. E, caraca, eu sempre me surpreendo. Acho que eu vou falar sobre isso e quando eu vou ver, tem muito mais coisa envolvida. E isso tem me deixado muito feliz. Eu espero que isso tenha passado para todo mundo também. E é isso, eu queria só umas considerações finais de vocês, o que vocês acham importante, alguma coisa? Te agradecer pelo espaço, acho que a gente falou bastante coisa importante. Falar que a saúde mental é um grande investimento, né? Investimento
que se a gente pensar no coletivo, a gente vai conseguir atingir outras camadas, né? Porque quando a gente está se cuidando e a gente consegue cuidar do outro, então a gente dissemina essa questão da cultura do bem-estar. Questão da energia, né? E isso vai favorecendo também dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. E estar aqui é justamente levar, né, a psicologia para o lugar que ela merece, que é o lugar de potência, para o lugar de saúde, e não de rótulos que a gente já está acostumado a ouvir. Mas cabe a gente dizer o que é, né? Porque cabe a gente dizer o que é. Não é só procurar quando está mal, é procurar para melhorar uma coisa. Potencializar. Potencializar. E obviamente, muito bom a gente isso. também precisa entender que nem todo mundo tem o nosso conhecimento. Até porque ficou rotulado realmente muitos anos. Então, cabe a gente ter esses espaços, aproveitar esses espaços, profissionais de psicologia, buscar esses espaços para falar o que é realmente o nosso trabalho. A gente vai ter que ter uma E a Emily estimula. Quando sobre do podcast, ela falou, não, vamos, é importante falar. Às vezes a gente fica no nosso lugarzinho ali confortável, mas realmente é legal botar a cara assim e falar sobre a importância do trabalho, que muitas vezes a gente acha que é óbvio, só que a gente sai e vê fora da janela que não é óbvio, que tem pessoas que não. O óbvio às vezes precisa ser dito também, né? Sempre. E assim, minhas considerações finais é realmente só agradecer o espaço, o Rafael, a Emily, dá pra ver que vocês são ótimos profissionais, já convivo com a Emily há um tempinho e levo ela como referência para a vida. E é bom saber que Pedro, né, vai seguindo, né, com tanta propriedade, mas assim, principalmente com os valores dele, né, que a integridade do Pedro é altíssima. Então, obrigado. Eu aceitei vir aqui porque eu sei do propósito dele enquanto profissional, né, e eu vejo isso nele. Então, é importante a gente trazer também, eu tenho um pouquinho mais de experiência e mais de tempo que ele, então assim, nós que também estamos um pouquinho mais tempo na área, a gente precisa justamente fazer com que esses profissionais continuem o legado da profissão. Porque eu estou de passagem. Mudaram a minha visão completamente sobre psicologia. Eu estou de passagem. Daqui a pouco... muito aí. Não, mas eu estou de passagem. Tem as novas gerações vindo. E a gente acaba sendo contaminado por esse ambiente esportivo, de ego, de status, enfim. Mas a gente tem que ter muita consciência qual é o nosso lugar e o que a gente pode fazer nesse lugar. Perfeito. É importante. Não virar só mais um produto do meio. Maneiro. E assim, eu só tenho a agradecer a todos vocês, a equipe aí da produção, a todos os profissionais que passaram também na minha vida. Posso falar muitos aqui, psicólogos, o Pedro é psicólogo também, quando eu comecei no Instituto Social Bezerra de Menezes, atendendo socialmente. A Ana Paula também, que já se aposentou, que também foi psicólogo dos esportes olímpicos. O Paulo Ribeiro, que eu tive uma passagem no Botafogo. Toda a equipe lá do Botafogo, todos os profissionais que eu passei. A Emily, toda a equipe do Fluminense. A gente acaba pegando um pouquinho de cada um, né? O pessoal lá do 10 também, que tem, da equipe do Diego do Taekwondo, que ele só manda atleta olímpico para as Olimpíadas, muitos, assim, tem a equipe lá fantástica, um trabalho sólido também, muito bonito. E é isso, pessoal, só agradecer, espero que tenham gostado de coração. Eu também tenho que agradecer a vocês pelo conteúdo que vocês falaram e agradecer ao Fluminense por terem liberado vocês, ao Boa Vista, né? Nós também, sempre agradecendo o Fluminense, porque eu sou muito grata ao clube. Que bom, gente. Também. Que bom, você viu? A gente trabalha no lugar e é feliz no lugar que trabalha. Sim. Valeu, gente. Esse programa, mais uma vez, um oferecimento da RJ. E até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Uhul.